Olá, bom dia. Sou Rose Gomes e quero desejar uma semana abençoada a todos. Pastor Vanderlei, bom dia, bem-vindo. Tenha uma semana abençoada. Gratidão pela sua presença nas lives. Eu comentei que estaria retomando a série de lives e falar acerca da fé, mas da fé prática, das nossas experiências, né? Ontem eu recebi a Magna e a gente falou acerca dos bloqueios emocionais. Então, tenho visto assim que é muito importante, né? A gente estar compartilhando experiências, porque através das nossas experiências a gente pode ajudar as pessoas de maneira prática também, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa e a gente dá um conselho que não cabe, não serve, que às vezes a gente faz assim no automático, como as pessoas fazem na nossa vida, né? Muitas dão assim opiniões, sugestões, mas não passaram por aquilo que nós estamos passando. Então, quando a gente entende que tudo que nós passamos, que todas as nossas experiências, elas, de alguma maneira, elas contribuem para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, isso se torna, assim, transformador na nossa vida, né? E Deus tem falado muito comigo acerca disso, por isso eu resolvi retomar a série de lives e graças a Deus tem sido bem abençoadas, tenho recebido muitos depoimentos, muitas pessoas assim têm falado que isso tem realmente ajudado de alguma forma e eu fico muito feliz porque eu vejo que é dessa maneira que Deus age, né? Ele age através da nossa vida. Então, bom dia, Lima. Tenha uma semana abençoada. Flávia também, muito bem-vinda, bom dia. Andréia. Pessoal, se vocês puderem, manda aí um aviãozinho, convida os amigos para participarem também da live. Eu costumo falar assim que às vezes muitas pessoas elas falam que não é abençoada, que não Deus não fala com elas, mas Deus ele fala com a gente o tempo todo e ele quer falar com outras pessoas através de nós. É através de nós que Deus ele age, é através de nós que Deus ele fala. E quando nós compartilhamos com outras pessoas a palavra de fé, quando nós compartilhamos com as pessoas as palavras de Deus, nós estamos sendo instrumentos de Deus na vida delas e muitas vezes a gente não sabe, né? Mas a gente está ali semeando e quando a gente semeia, a gente vai colher. Então, com certeza, é da vontade de Deus. Deus ele nos chamou para a gente ir e anunciar o reino, para a gente ir ser testemunha dos feitos do Senhor, né? De tudo que ele tem feito, nós devemos ser testemunhas. Então, que vocês tenham uma semana abençoada e já iniciem a semana abençoando, já inicie a semana semeando
palavras de fé, de ânimo na vida das pessoas. Uma coisa importante assim para a gente aplicar na nossa vida é trazer, que eu falo que a fé ela é prática. A fé ela não pode ser uma fé morta, tem que ser uma fé viva, né? Ela tem que ser uma fé aliada à prática. E para isso a gente tem que ter atitudes, a gente tem que profetizar, a gente tem que falar. Então, essa semana, ela será uma semana abençoada. Essa semana ela pode ser a melhor semana da sua vida, se você crer, se você acreditar. Então, de repente, você fala assim, mas do jeito que tá, não dá para ser. Então, começa hoje. Já é segunda, você já acordou, já abriu os olhos, isso já significa que o Pai, ele já acredita em você, na sua capacidade de administrar esse dia, e ele já te deu o hoje, né? O hoje é uma dádiva, o hoje é um presente. Então Deus, ele já nos deu esse dia. E esse dia que o Senhor fez, nós devemos nos alegrar nele. E já profetizando, já fazendo afirmações, já falando, essa semana será uma semana abençoada, em nome de Jesus, na minha vida e na vida de todos vocês. Então traga a verdade da palavra de Deus para a sua vida, porque Deus ele já fala assim que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, quando eu falo que a minha semana vai ser abençoada, é porque Deus ele já falou. Porque ele já determinou toda sorte de bênçãos na minha vida. Então, quando eu afirmo, quando eu profetizo isso, eu estou trazendo essa verdade da palavra de Deus para a minha vida. Por meio da fé, eu estou trazendo o que não existe ainda, eu estou trazendo para o mundo real. Por meio da fé se torna realidade aquilo que eu acredito. Então, todos vocês que estão aqui, não é por acaso, é porque realmente Deus ele tem uma palavra para falar com vocês, e a palavra é essa, que vocês já são abençoados, que todos vocês vão ter uma semana abençoadas, que vocês podem abençoar outras pessoas. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem, daí ela falando, ela até se emocionou, começou a chorar. E ela falou assim, olha, aquela palavra que você me enviou era o que eu estava precisando naquele dia. Só que assim, eu na hora não lembrei qual palavra era. Simplesmente eu senti aquele desejo e compartilhei ali com ela uma palavra. E ela me contou tudo que ela estava passando, a dificuldade, né? E ela falou assim, Deus falou muito comigo através daquela palavra. Então é dessa maneira. Muitas vezes a gente quer a bênção e a gente fica só pra gente. A gente não flui, a gente não transborda, a gente não abençoa outras pessoas. Então, abençoe outras pessoas, compartilhe esse vídeo, compartilhe palavras de fé, palavras de sabedoria, de ânimo. Como eu disse, eu retomei essa série de lives para falar não só acerca da fé, né, mas também para compartilhar experiências. E o tema hoje é prosperando em tempos de crise. Porque se a gente ouvir, a maioria está dizendo o quê? Que agora todo o comércio fechado, tudo parado, que agora as lojas vão fechar, que agora as pessoas estão perdendo dinheiro, que agora está difícil. Então, se a gente ouvir a maioria, a gente vai entrar na crise.
a gente vai entrar por esse caminho de medo, né? Por essa incerteza. Porém, se a gente trouxer a verdade, a palavra de Deus, se a gente trouxer a verdade para a nossa vida, o que a gente vai perceber? Que tem como prosperar em tempos de crise. Se a gente olhar hoje, é uma minoria, mas tem pessoas dobrando as suas fortunas, triplicando. Por quê? Porque essas pessoas não se deixaram contaminar pelo medo, pela dúvida, pela crise, mas souberam aproveitar a crise de maneira criativa para prosperar. Viram na crise uma oportunidade de prosperar. Aí muitas vezes eu sou empreendedora desde 2013. Comecei como empreendedora em 2013. Antes disso, trabalhei 25 anos com vendas, sempre com metas, sempre atingindo as metas. E eu, em toda a época que eu trabalhei com vendas, eu sempre ouvi isso. Chegava muitos meses, porque essa é uma crise, né, que a gente tem vivido, essa pandemia é algo que a gente não pode negar. Mas já existiram muitas crises. E principalmente quem trabalha assim com vendas, né, quem trabalha com números, sabe como é difícil em época de crise você manter o ânimo. Mas é importante porque a palavra fala assim que se a gente se mostrar fraco no dia da angústia ou no dia da crise, a nossa força vai ser pequena. Então no dia da angústia, da adversidade, a gente tem que se mostrar forte. Ainda que você não esteja se sentindo forte, você tem que fazer essas afirmações. A palavra de Deus, ela fala assim: diga o fraco, eu sou forte. Então diga, eu sou forte. Já comece fazendo afirmações na sua vida, para os seus negócios. Eu sou próspera, os meus negócios são prósperos. Em tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Porque a bênção, a sabedoria para prosperar, para crescer, está em você. Quando eu falo que nós temos em nós o potencial divino, eu quero dizer que nós somos como uma pequena semente, mas que nós temos dentro de nós o DNA do crescimento, porque nós temos o sopro divino, nós temos a inspiração divina. Então, já está dentro de nós essa semente do crescimento, da prosperidade, do sucesso. E como eu estava falando, durante muitos anos que eu trabalhei com vendas, e muitas crises, eu enfrentei muitas crises, passei por muitas adversidades. Mas como sempre consegui bater as metas? Tinha época que sempre no dia 30, né, no último dia do mês, que fechava ali as vendas. Tinha época que era dia 15, a meta já estava batida. Mas tinha época que batia no último dia. Sabe, quando você ganha o jogo na prorrogação? Muitas vezes era dessa maneira. Mas em tudo isso eu aprendi muitas coisas, né? E uma delas é exatamente a valorizar tudo, desde as coisas mais assim, insignificantes. Quem trabalha como empreendedor, quem trabalha com vendas, não pode de maneira nenhuma querer só celebrar grandes realizações, grandes vendas, grandes conquistas. Tem que aprender a celebrar, comemorar cada pequena conquista. Tinha lugares que eu trabalhava que tinha
produtos que custavam, se fosse hoje, talvez, posso dizer, uns 5.000 reais. E tinha coisa que custava centavos. Aí tinha pessoa que falava assim, aquele cliente ali, ele tá vendo aquele determinado produto ali, a comissão ali não vale a pena, centavos, eu não vou atender não. E deixava o cliente, às vezes era a vez da pessoa atender e a pessoa falava assim, não vou lá não. E eu falava assim, eu vou. Porque ainda que seja pequena, mas é uma oportunidade, e nenhuma oportunidade deve ser desperdiçada. O que acontecia? Às vezes naquela pequena venda ali, eu conquistava o cliente. Aí esse cliente ele voltava outras vezes e fazia grandes compras. Então, e eu celebrava cada centavo vendido, porque eu entendia que se eu tinha que vender 100.000 reais durante um mês, esses 100.000 reais ele começava a partir do 1 centavo. Ele não começava a partir de 100 reais, ele começava ali do início, de pequeno. Então, toda grande fortuna, ela começa ali de 1 centavo, ela começa ali do pequeno. E muitas vezes a gente tem essa mania, né, de, às vezes, querer fazer alguma coisa e falar assim, eu quero realizar tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. A gente coloca sempre o dinheiro assim na frente. E quando não deveria ser assim, a gente deveria enxergar a oportunidade, valorizar a oportunidade, que o dinheiro ele é a consequência. Quando a gente faz isso, dá toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença. Eu costumo dizer que sempre bati a meta, sempre ganhei premiações onde eu trabalhei, mas o ganho mais relevante foi transformar os clientes em amigos. Porque o dinheiro que eu ganhei, eu gastei, mas os amigos eu conservo, eu ainda tenho. Então, esse foi o maior ganho. Então, quando a gente entende, né, que através do nosso trabalho, a gente é chamado para gerar valor na vida das pessoas, a gente começa a celebrar cada conquista, valorizando realmente cada oportunidade. Cada oportunidade a gente começa a valorizar. Eu trabalhei em uma empresa e quando eu entrei nela era para trabalhar com vendas também, ele tinha funcionários de quase 30 anos de casa, né? E foi lançado ali um desafio que quando lançou foi em janeiro, eu havia entrado no final de novembro. Então não tinha nem 2 meses que eu estava na empresa. E foi lançado o desafio que durante o ano, quem fosse o melhor vendedor ganharia lá uma premiação X. Era uma premiação bem significativa na época. E o que aconteceu? Quem tinha 30 anos, quase 30 anos de casa, se firmou na confiança, eu tenho experiência, eu vou ganhar. E ficou tranquilo. Eu entrei e eu falei assim, eu estou começando nessa empresa, mas essa premiação vai ser minha. Aí, claro que vem, né, a dúvida, assim, e vem o seu cérebro, às vezes, te sabotar e fala assim, viu, como que você vai ganhar essa premiação se você entrou aqui agora e é um ramo diferente, você nunca trabalhou, você não tem clientes aqui fidelizados,
que tem pessoas que têm mais capacidade que você para ganhar, porque já estão aqui há mais tempo, já conhecem todo o funcionamento, mas eu não me apeguei ao como. Simplesmente eu decidi e eu falei, esse prêmio vai ser meu, eu vou ganhar. E já fiz até assim planos com ele, o que eu ia fazer com aquela premiação. E como eu disse, valorizando cada oportunidade. E o que aconteceu? Eu havia saído de um lugar que eu tinha trabalhado 13 anos. E ali eu tinha feito muitos clientes. Então, quando eu fui para essa nova empresa, aqueles clientes que eu tinha fidelizado, eles foram comigo. E eu passei a fazer outros clientes também. Quando acabou o ano, que foi anunciar quem era o primeiro colocado, a hora que falou meu nome, muitas pessoas ficaram indignadas, achando assim, como? O que aconteceu? Né? Que essa menina tem menos de um ano de empresa e conseguiu ganhar essa premiação. Pediram até para fazer uma revisão ali de valores, para ver se não tinha nada de errado, se estava tudo certo. E aí saiu o resultado da revisão, eu havia ganho o prêmio. Quem ficou em segundo lugar ficou com R$400 a menos que eu, na época. Esses R$400 dividido por um ano, tem noção de quanto que dá em reais? Dá um pouquinho mais de R$1. Que se um ano tem 365 dias, né? Aí que é o poder. Que às vezes é R$1. Às vezes uma pequena chance, 1% que você tem chance de melhorar a cada dia. Se você não melhora, no final do ano, você tem um prejuízo enorme. Por quê? Por causa de R$1 por dia, que deu os R$400 ali por ano, né? Um pouquinho mais de R$1 por dia. A pessoa, ela perdeu, na época, uma premiação que valia bastante, que era bem significativa. Então, muitas vezes na nossa vida a gente perde oportunidades, a gente perde grandes oportunidades porque a gente não sabe valorizar as pequenas oportunidades. A gente perde grandes realizações porque a gente não sabe valorizar pequenas oportunidades. Então, para a gente ser bem-sucedido, para que a gente tenha assim uma vida plena, a gente deve sempre viver o hoje, mas sempre viver da melhor maneira, sempre entregando o nosso melhor, sempre celebrando cada conquista e sempre aprendendo, né, com os erros. O erro que eu cometi hoje, amanhã não cometer o mesmo erro, mas está sempre assim fazendo uma análise do dia, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, naquele ano, né? Quando eu costumo falar assim, que se eu melhorar 1% que seja cada dia, no final de um ano, eu vou ter melhorado 365%. Pensa em quanta transformação isso vai trazer na minha vida. Porque é muito triste, quem trabalha com empreendedorismo sabe como é triste você encontrar pessoas que faz anos que você não vê e a hora que você encontra, você vê que a pessoa ela está do mesmo jeito, ela está com a mesma conversa, ela está se vestindo, se arrumando, se portando da mesma maneira. É triste por quê? Porque você nota ali uma estagnação. E na nossa vida, a estagnação
ela nos limita, ela impede a nossa prosperidade, ela impede o nosso crescimento. Então, para que a gente possa prosperar, a gente não pode ficar limitado, a gente não pode ficar estagnado. Quando a gente é transformado, o nosso modo de falar é transformado, a nossa vida é transformada, as pessoas à nossa volta, elas são transformadas. Só que essa transformação, ela não vem assim de uma vez, você não melhora 365% num único dia. Você melhora cada dia. E a mesma coisa acontece com as conquistas, com as realizações. Por que a Bíblia ela fala que quem se apressa para enriquecer peca? Porque quem se apressa para enriquecer, ele quer ganhar tudo num dia só. E às vezes ele acaba fazendo negócios ilícitos. Eu não digo assim, se você vai fazer um negócio onde você pode ter um grande lucro e um dia fazendo algo que seja baseado em princípios, mas tudo é construído aos poucos. Uma mansão, ela é construída ali do primeiro tijolo. Tudo na nossa vida é construído aos poucos. Então, cada grande conquista, ela é construída a partir das pequenas oportunidades que você aproveita. Isso é assim, maravilhoso para a nossa vida. E quando a gente pensa assim, como eu vou trazer uma criatividade, como eu vou despertar uma criatividade para que eu possa prosperar no meio da crise. A principal criatividade, Deus ele já nos deu, que é a essência do Criador, ela já está em nós. Então a gente já tem a criatividade que Deus ele já colocou, a gente só tem que desenvolver, despertar essa criatividade, porque muitas vezes a criatividade ela está adormecida, né? Como ali na parábola dos talentos, às vezes esse dom, esse talento que Deus nos deu, a gente enterrou por algum motivo, principalmente às vezes começa ali na infância, como ontem a gente falou acerca dos bloqueios emocionais, né? Muitos bloqueios, eles estão instalados na nossa infância. Então, às vezes você, como criança, pode ter acontecido, você ter feito alguma coisa criativa e ter sido julgado por alguém, uma pessoa que não tinha a intenção de bloquear, mas acabou bloqueando, dizendo: você não consegue, você é burra, isso que você fez é insignificante, isso não faz sentido, não é assim. Então aquilo pode ter causado um bloqueio. Mas a partir do momento que você ressignifica essa crença, que você entende que Deus ele já te deu criatividade, que Deus ele já te deu recursos, que ele já colocou em você a capacidade de crescimento, a capacidade de realização, de prosperar em tudo que você fizer. Então, e você não teme mais a crise, você não teme mais a adversidade, as circunstâncias, porque você traz essa verdade para a sua vida, que onde você estiver, a bênção ela vai estar com você, que não é a economia, que não é o governo, que não são as pessoas que vão determinar o seu sucesso, que o seu sucesso ele é determinado pelo que você faz, pelo que você constrói dia a dia, pelas oportunidades que você aproveita. E como eu estava falando, muitas vezes a gente se prende assim nessa mentira de que para começar a fazer algum negócio eu tenho que ter um dinheiro. Hoje eu escuto muitas pessoas falando assim: eu estou desempregada, eu
estou sem nenhuma renda, eu preciso de um emprego. Só que daí a gente oferece uma oportunidade e a pessoa ela não aproveita. A Josenildo chegando agora. Olá, querida. Olá, bom dia. Beijo. Bom dia a todos que chegaram depois que eu iniciei a live. Eu falo que quando eu começo a transbordar, começo a falar, às vezes eu me empolgo, né? Vocês me perdoem, assim, que muitas vezes pode parecer que eu não estou dando atenção, mas eu estou sim aqui atenta a todos que participam, a todos que têm acompanhado. Eu fico muito atenta aqui aos nomes, embora às vezes eu não fale, mas eu quero agradecer a todos, pedir que Deus abençoe a cada um de vocês. Como eu disse no início, a intenção de retomar essas lives é justamente compartilhar experiências, fazer com que as pessoas despertem o potencial que já existe dentro delas, que as pessoas possam se conscientizar de que a solução não está no outro, a solução da crise, a solução do meu desemprego, a solução do meu problema não está no outro, está em mim. Deus ele já me deu talentos, dons, ele já me deu recursos para prosperar, para crescer. Mas eu preciso entender como descobrir esses talentos, como usá-los, né? De modo que a minha vida possa vir a prosperar. Então, como eu disse, um erro muito comum é a pessoa se apegar à mentira de que para começar um negócio ela precisa ter dinheiro. Então, isso já vem assim de um engano. Por quê? Não precisa ter dinheiro. Porque você é um ser que pensa. E a partir do momento que você pensa, você já tem a capacidade de tirar dos seus pensamentos as ideias e colocar em prática. Então, não precisa de dinheiro, você só precisa tirar suas ideias da mente e trazer para a existência, trazer para o papel. Como no curso que eu realizo, né, para as pessoas que querem publicar o livro, é uma experiência que eu passei. Às vezes a gente pensa que para publicar um livro, para escrever um livro, eu vou precisar de uma editora para me patrocinar, vou precisar de alguém que venha e faça tudo por mim. Na verdade, eu esperava isso. Eu tinha o desejo de escrever, de publicar um livro e eu tinha ido atrás e esperava que alguém me desse essa oportunidade. O dia que eu decidi que eu ia publicar, eu descobri um meio, né, foi ali na Amazon. Eu publiquei sem gastar nenhum real. E somente em um dia eu vendi 150 livros. Como? Eu não coloquei o dinheiro na frente. Eu apenas usei a minha habilidade de escrever, usei a minha criatividade, usei os meus conhecimentos, escrevi e publiquei. E através dele eu tive lucros e tenho tido. E é interessante que eu não tinha essa mentalidade acerca dos livros, que é uma renda que você trabalha nele, você coloca ali para vender e ele vai trabalhar depois para você sozinho. Esse livro, às vezes eu estou dormindo, eu acordo, tem a mensagem que ele foi vendido. Eu não estou mais trabalhando nele, mas ele está rendendo juros para mim, ele está me rendendo lucros. Então, isso é interessante quando a gente entende que a gente deve usar, né, os nossos dons, os nossos talentos para prosperar. E que o dinheiro, ele é consequência disso, ele é a consequência do que eu faço. Eu não devo colocar o dinheiro na frente de nada que eu quero fazer. Eu devo tirar o dinheiro da frente. E aí, então, eu trabalhar na essência. Eu começar a
a entender o porquê eu quero fazer aquilo, qual é o meu objetivo, né, com aquilo. Josenildo chegou agora também. Bom dia, Josenildo, seja bem-vindo. Nós estamos falando eu estou falando aqui de experiências, mas estou falando assim de modo prático, né, para a gente trazer para a nossa vida e como prosperar no tempo de crise. Então, uma das maneiras da gente prosperar em tempo de crise é a gente usando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades. E isso não precisa de dinheiro. Você, usando os seus dons, aquilo já é o recurso que Deus ele já te deu para começar. Aquilo já é a semente do crescimento, a semente do sucesso, a semente da realização já está em você. É só você usar. Quando eu escrevi e publiquei o livro, eu nunca tinha escrito antes um livro, eu nunca tinha publicado. Só que se eu ficasse pensando no que as pessoas iam falar, no que se estava correto, se não estava, se eu ficasse procrastinando, eu não estaria colhendo os frutos hoje. Mas a partir do momento que eu entendi que Deus ele estava me iluminando ali de alguma maneira, que ele estava me inspirando para escrever aquele livro, até eu tive a imagem dele enquanto eu escrevi, eu vi a capa vermelha, escrito 26 de dezembro com um semáforo, e eu não entendi aquilo. E eu não sabia também trabalhar com muitas ferramentas, porque eu nunca fui assim do meio digital, eu sempre trabalhei no comércio físico, né? Nunca havia trabalhado no digital, na internet. E eu pedi ajuda pro meu filho, e ele falou: mãe, mas que tem a ver o nome 26 de dezembro e um semáforo? Eu falei: filho, eu não sei, mas foi essa imagem que eu tive e é assim que eu vou fazer, porque se eu vi dessa maneira, e essa inspiração vem de Deus, eu quero tirar isso da minha mente e quero trazer à existência esse livro. E eu não preciso entender, eu preciso acreditar que é por algum motivo que tem esse semáforo, que tem esse nome. Escrevi, publiquei. Passado uns 3 meses, eu estava lendo um livro que fala, O Corpo Fala. E lá nesse livro, quase no final do livro, não, na metade mais ou menos, ele fala do semáforo, que o semáforo representa os nossos sentimentos, os nossos instintos e as nossas emoções. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, de linguagem, a gente fala assim ali, quando fala o corpo fala, né? É isso que ele fala do semáforo, que é uma figura, né? Então, muitas vezes acontece isso. Eu não entendia, mas aquele semáforo, ele tem esse significado de fazer com que a gente tenha uma moderação, né? Um equilíbrio entre os sentimentos, os instintos e as emoções. E a hora que eu entendi que realmente o que estava escrito no livro, que eu falo que é um livro para empreendedores de empresas e empreendedores de pessoas. Então, se vocês quiserem, podem adquirir lá na Amazon, 26 de dezembro, o dia mais importante, né? A autora Rose Gomes. E ali realmente trago essa palavra para você aprender a prosperar nos negócios e como pessoa, equilibrando sim emoções, instintos e sentimentos. Então eu entendi que Deus ali ele já estava me dando uma revelação do que era realmente ali, do que aquela figura significava.
Então, mesmo que eu não tivesse entendido na época, se eu não tivesse obedecido, eu não teria colhido esses frutos. Porque a partir do momento que você quer colher um fruto, você tem que plantar exatamente a semente daquilo que você quer colher. É por isso que eu falo assim, se você quer ser abençoado, você tem que abençoar. Então, se você quer ter fé, você tem que semear a fé. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Então, semeie fé na vida das pessoas e você vai colher fé na sua vida. Fale palavras positivas, fale palavras que possam transformar a vida das pessoas e você será transformado. Tudo é uma colheita, tudo o que nós semeamos, nós colhemos. Por que que a maior prosperidade que eu falo em todos os anos de trabalho foi ganhar, né, transformar os clientes em amigos? Porque esse sim era o meu objetivo. Quando eu vendia os produtos, eu sempre tive comigo: eu não preciso mentir. Eu via muitas pessoas batendo metas, mas usando de mentiras, de artifícios desonestos. E eu falava assim para mim: tudo que eu tenho na minha casa é abençoado porque foi tudo fruto do meu trabalho. E eu quero ser honesta, eu quero sempre falar a verdade e quero gerar valor na vida das pessoas. Então, essa linguagem que eu tinha, através da minha vida, eu transmitia isso. E é isso que aproximava as pessoas e acabava transformando os clientes em amigos, porque eu não colocava ali o dinheiro na frente. A pessoa, quando ela vai, de repente, trabalhar com vendas e ela quer pôr o dinheiro na frente, então, muitas vezes, ela mente para ela obter vendas maiores, para ela obter maiores lucros. Só que aquilo que é construído de maneira desonesta, ele atrai para a sua vida desgraça, atrai maldição, porque é uma semente do mal, é uma semente ruim. Agora, quando eu planto uma semente boa, quando eu planto a verdade, eu vou colher bênçãos na minha vida. Então, tudo que você constrói em cima da rocha, em cima da verdade, vai permanecer. Por quê? Porque você está construindo sobre uma base sólida. No final do ano de 2019, aconteceu um fato interessante. Eu havia ganho um celular e eu fui numa loja experimentar uma roupa e coloquei em cima de um puff ali, né, no provador, e saí. Fui embora para outra loja e acabei esquecendo. Quando eu me dei conta, já tinha passado mais ou menos quase uma hora, um pouco menos de uma hora, mas assim, entre uns, não sei, aproximadamente uns 45 minutos talvez. E a loja que eu tinha provado roupas estava cheia de gente. Aí o que aconteceu? Eu me dei conta que eu tinha esquecido o celular e eu falei: Deus, celular novinho, eu esqueci. Aí eu falei, né, e agora? Corri lá na loja, a hora que cheguei, falei pra moça no caixa, né, que eu havia ido ali, experimentado uma roupa e que havia esquecido. Aí ela perguntou como era, eu falei a marca. Aí ela me deu o celular, ela falou: está aqui. Aí eu louvei a Deus e realmente eu falei: Deus é fiel, né? Porque eu falei, quando eu ganhei aquele presente, simplesmente eu falei para o Senhor que abençoasse, que aquele presente fosse uma bênção na minha vida. E olha que interessante, Deus me fez lembrar, a hora que a pessoa me entregou o celular,
Parece uma coisa insignificante, mas a hora que ela me entregou, ela falou assim: nossa, você teve sorte porque a loja estava cheia de gente e a vendedora, ela foi levar a cliente até o provador e ela viu o seu celular e guardou. Aí eu agradeci a moça e falei para ela, falei, você teve a oportunidade de ficar com o celular, mas você foi honesta. Então eu falei para ela assim, Deus te abençoe, porque isso vai trazer grandes bênçãos para a sua vida. Eu entendi que aquilo que tinha acontecido, Deus ele fez para que eu liberasse uma palavra de bênção na vida dessa moça e para que eu entendesse que aquilo que eu coloco nas mãos de Deus, sempre eu vou ter. Que aquilo que eu coloco nas mãos de Deus, Deus ele não vai deixar ninguém tirar de mim. E interessante que essa hora que a moça falou que era sorte, eu falei para ela, falei assim, é Deus. A hora que eu falei assim, uma outra pessoa, uma outra cliente, ela estava na loja e ela falou assim, eu não tive essa mesma sorte, porque eu perdi o meu celular da mesma maneira. Eu esqueci na loja e quando eu voltei, não estava mais, eu não recuperei mais meu celular. Eu não sei os motivos que ela não recuperou, mas eu sei os motivos que Deus me falou ali no coração. Que aqui, tudo aquilo que eu recebo e que eu dou graças, tudo aquilo que eu recebo e eu coloco nas mãos dele, ele multiplica, ele conserva na minha vida. Que não é para eu temer, porque nada que ele me deu, ninguém ia tirar. Então, quando a gente entende essa verdade, né, da palavra de Deus, a gente traz a verdade para a nossa vida, a gente começa assim a entender que pequenas oportunidades são chances assim que Deus dá para a gente poder abençoar e para a gente poder assim ver o quanto Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então é muito assim gratificante a gente poder perceber essa verdade, que Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Mas voltando ao tema, né, da live, que é prosperando em tempos de crise, como eu falei, então o primeiro ponto é você tirar o dinheiro da frente, usar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, fazer aquilo que você sabe. Se você sabe fazer, dar aula de música, se você sabe tocar um instrumento, então você pode dar uma aula de música. Você não precisa ter dinheiro para isso. Você pode usar esse dom. Se você sabe fazer um trabalho de faculdade bem feito, você pode dar orientação, mentoria para outras pessoas. Se você tem uma profissão que você domina bem, você pode dar uma mentoria para outras pessoas naquela especialidade sua. Se você sabe fazer ali um crochê, um bordado, uma pintura, você pode usar esse dom para poder prosperar, para poder montar os seus negócios. A gente vê ali muitos casos, né, de pessoas famosas que elas começaram dessa maneira, usando assim o que elas tinham, né, os seus dons, seus talentos. Ainda ontem eu ouvi o Geraldo Rufino e ele era catador de latinhas. Então você veja bem, ali a pessoa podia olhar para ele e ver ele como um miserável, mas ele já tinha uma mente empreendedora, ele já achava assim que aquilo era uma oportunidade dele empreender. Então, quando a gente tem essa mente empreendedora, a gente pode prosperar no tempo da crise, porque a gente pode usar a criatividade, a gente pode usar os dons, os talentos que Deus ele nos deu para trazer à existência aquilo que nós queremos. E o segundo ponto, assim, o terceiro ponto, aliás, de prosperar em tempos de crise é você ouvir e andar segundo
a inspiração de Deus. Muitos às vezes falam que é uma intuição, que é uma ideia que a pessoa teve, né? Mas aquilo ali, muitas vezes, Deus ele está te inspirando para fazer algo, e se você não faz, você deixa de prosperar por não dar ouvidos a essa voz, a voz de Deus, né? O Josenildo está fazendo, que está escrevendo o primeiro livro. Parabéns, Josenildo. Continue firme e que esse livro seja assim um sucesso, né, de vendas, que você possa já mentalizar e trazer a existência, assim, que esse livro ele vai ser concluído e ele vai ser bênção na vida das pessoas que lerem. Então, quando você entende assim e para ouvir a voz de Deus, a orientação divina, você consegue prosperar mesmo em tempos de crise. Ali a palavra fala de Isaac, né? Que ele prosperou 100 vezes mais naquele ano. Que ele ia para um lugar e Deus ele orientou para que ele fosse para outro. E ele ouviu a voz de Deus. Então, muitas vezes a gente não prospera. Por quê? Porque Deus, a gente quer fazer a determinada coisa e Deus fala assim, viu? Vai lá e faz de outro jeito. Desse jeito que você quer fazer não vai dar certo. Lá você não vai ter sucesso, lá você não vai prosperar. Mas segue para outro lado que você vai ter bênção. Ou como Deus falou com Pedro, né? Como ali quando Jesus falou com Pedro. Pedro, lança a rede para outro lado. Por quê? Ele tinha conhecimento de pesca e ele havia trabalhado a noite toda e não tinha conseguido colher nada. Ele não tinha conseguido pegar nenhum peixe. Mas Jesus falou para ele, lança a rede do outro lado, do mar alto. Aí Pedro, ele foi e lançou a rede e fala que a rede encheu de peixe, que ele teve que chamar outras pessoas para ajudar. Então, quando você trabalha não baseado naquilo que você conhece, não só naquilo que você sabe, mas quando você também usa os seus dons, os seus talentos, mas no lugar onde Deus ele determina. Quando você lança a sua rede aonde Deus ele fala, você pode colher bênçãos na sua vida e bênçãos que vão abençoar outras pessoas. A multiplicação, a bênção, ela é tão grande na sua vida que você pode abençoar outras pessoas. E é interessante isso, porque quando eu falo, eu gosto de falar assim, costumo sempre dizer que eu gosto de falar de coisas que eu já vivi, de experiências, né? Tanto de fé como na vida prática. E eu era uma pessoa muito resistente ao meio digital. Eu não gostava, eu gostava de trabalhar assim, realmente no modo físico, em contato com pessoas. Mas no final de 2019, Deus ele começou a falar comigo que ia ter sim uma expansão no digital e que eu deveria entrar nesse mover, que eu deveria sair da caverna. Foi essa palavra que Deus trouxe para mim, que eu deveria sair da caverna e ir para o lugar da realização, que não era para eu ter medo, que Ele estava comigo, mas que era para eu ir para outro lado. E o lado do digital, para mim, ele era um desconhecido. E Deus, ele me direcionou e eu falei, Senhor, então eu quero entrar no meio digital, mas eu não sei como. E o primeiro livro que eu lancei, ele foi a porta que abriu, né, do digital. Através do livro, eu já comecei ali a publicar outros livros, depois os cursos e fazendo também muitos cursos. Aí já comecei a
a fazer as lives, dar as mentorias. Então Deus realmente ele foi fiel, porque quando eu entendi que quando Deus me falou em 2019 que eu deveria sair dali do comércio físico e ir para o digital, é porque Deus ele já estava vendo que o físico ele ia ser fechado e que eu deveria ir para o digital. Agora pensa se eu não tivesse escutado a voz de Deus, se eu não tivesse saído do físico para o digital, como estaria a minha vida? Como estaria o meu trabalho? Como eu estaria prosperando na crise? Como eu poderia estar aqui hoje fazendo essa live falando com vocês acerca dessa palavra? Então, tudo que Deus ele nos fala para fazer é porque ele já está enxergando o que vai acontecer. Ele já está enxergando a bênção, ele já está enxergando a vitória. Então, todo o seu projeto, em todos os seus planos, tudo aquilo que você quer realizar, consulte a Deus primeiro. Consulte ao Senhor onde você deve trabalhar, de que maneira, para que Deus ele possa te inspirar. Porque eu costumo falar assim que a gente é limitado, a gente só enxerga aqui, o agora, a nossa visão é limitada, mas Deus ele enxerga o futuro, ele enxerga muito além e ele faz na nossa vida muito mais do que nós devemos, do que nós podemos imaginar. Deus ele faz coisas grandiosas. Eu tenho recebido assim muitas mensagens de pessoas que foram transformadas pela leitura dos livros que eu publico, pelos cursos que eu realizo. A Josenilda ela está aqui na live, ela participou de um curso, nós fizemos uma live junto e ela falando, ela tem um dom maravilhoso de escrever cordel, poesia, e esse dom estava adormecido. E quando ela participou do curso, ela pôde identificar, né, esse talento que estava escondido e agora ela desenterrou, ela está usando, está prosperando. Então é maravilhoso a gente entender isso, que Deus ele nos chamou para que a gente prospere na crise, mas não é sobre nós. Essa prosperidade não é só para nós, essa bênção não é só para nós, que essa bênção ela é principalmente para abençoar, para inspirar, para gerar valor, para transformar a vida de outras pessoas. Isso realmente é maravilhoso quando a gente entende isso, porque ainda ontem eu estava lendo a parábola ali das 10 minas e fala que quando Deus ele deu, para um ele deu 5 minas, para outro ele deu 2, para outra deu 1, e aquele que enterrou a mina, Deus falou para ele assim, que ele não quis que o Senhor reinasse sobre ele. Então, quando a gente enterra os nossos dons, os nossos talentos, é como se a gente dissesse, eu não quero que o Senhor prospere na minha vida, eu não quero que o Senhor reine na minha vida, por isso eu vou enterrar esse dom. Mas quando eu uso aquele dom, aquele talento para granjear outros, quando eu entendo que aquilo é uma semente e que eu devo semear, que eu devo cultivar, que eu devo plantar para gerar frutos e que através desses frutos o nome de Deus ele é glorificado, ali eu estou dizendo, Senhor, reina na minha vida, que o seu reino seja estabelecido, que a sua vontade seja feita. Então, quando eu estou falando isso, eu posso colher bênçãos na minha vida e na vida de outras pessoas. A mudança, às vezes que eu quero que o meu marido, que a minha família tenha, essa mudança, ela vem da mudança que eu tenho na minha vida, da transformação que eu recebo. E toda essa transformação, ela começa na nossa mente. Então, use a sua criatividade para prosperar, use os seus dons, use os seus talentos. É possível. Traga essa palavra para a sua vida, que é possível
prosperar em tempos de crise, porque o Senhor, Ele é contigo. Deus abençoe, beijos.